Hoje é dia 7 de setembro, 200 anos atrás, o Brasil rompeu os laços coloniais com Portugal e declarou a sua independência. Só que antes de eu explicar para você o contexto que isso ocorreu, que é muito legal você saber, e também antes de saber o que o Putin e o Xi Jinping mandou de recado a todos os brasileiros, um recadinho rapidinho, do dia 19 ao dia 22 de setembro vai rolar a Semana da Liberdade Financeira. Primeiro link aqui na descrição, você clica, se inscreve gratuitamente, as aulas serão 100% digitais e a gente vai se encontrar no nosso primeiro encontro. Em 1807, a corte portuguesa se transferiu para o Brasil. E o motivo foi muito simples de você compreender. A invasão de Napoleão Bonaparte. Então a família real saiu de Portugal, chegou no Brasil e quando eles chegaram no Brasil, eles fizeram uma série de mudanças. Por exemplo, abriram os portos, autorizaram negócios dos comerciantes, principalmente com os ingleses, instalaram bibliotecas, construíram museus e o povo que estava em Portugal acabou ficando meio mordido. E por que esse ciúme todo, né? Porque Portugal estava vivendo uma crise política, uma crise econômica, enquanto que o Brasil estava acelerando. Em 1820, alguns anos depois, os portugueses formaram uma Assembleia Nacional para tentar contornar a crise que Portugal estava vivendo e de imediato exigiram duas coisas. A primeira, retorno de Dom João VI para Portugal e a segunda, que pega a gente de cara, né? Rebaixamento do Brasil novamente à condição de colônia. Aí ele percebeu que o trono dele estava muito ameaçado. Em abril de 1821, ele resolveu voltar para Portugal. Não voltou sozinho, voltou junto com 4.000 pessoas ali da sua corte. Junto ele também levou uma grande quantidade de ouro e diamantes. Só que ele deixou no Brasil uma pessoa muito importante, o Dom Pedro. E aí quando João VI chegou em Portugal, ele percebeu que a ida dele para Portugal não aliviou nada as tensões com o Brasil. E os brasileiros começaram a ficar boladões com os portugueses, né? Porque, pô, já atendeu a exigência que era o cara voltar pra lá e eles não aliviaram. E os portugueses começaram a se folgar cada vez mais com os brasileiros, começaram a remover várias instituições administrativas que tinha no Brasil, mandando retornar para Portugal, começaram a enviar tropas portuguesas para o Rio de Janeiro e ainda exigiram um retorno imediato agora de Dom Pedro para Portugal. Bom, aí a galera brasileira ficou um bicho. E em janeiro de 1822, o Dom Pedro, em um discurso ao Senado, disse que ficaria no Brasil. Isso, obviamente, demonstrou claramente que havia uma ruptura em Brasil e Portugal. Alguns meses depois, em maio de 1822, o Dom Pedro falou que tudo que chegasse de ordem de Portugal para o Brasil só teria validade se ele lesse e assinasse embaixo e falava, isso daqui tá valendo. Se não fosse algo que ele concordava, falar, apesar dessa ordem ter vindo de Portugal, eu não vou cumprir. E é claro que isso tudo chegou em Portugal e em 28 de agosto de 1822, os portugueses resolveram dar sua última cartada. Uma ordem explícita que se o Dom Pedro não voltasse para Portugal, todos os seus ministros seriam presos e declarados como traidores. Bom, e aí ficou insustentável, né? Tanto é que a Maria Leopoldina, em 2 de setembro de 1822, assinou um decreto da independência brasileira. Só que o Dom Pedro não estava do lado dela, ele estava viajando em São Paulo. E aí mandou despachar essa correspondência para ele. Quando ele recebeu a correspondência, era o dia 7 de setembro de 1822. E às margens do rio Ipiranga, então, ele declarou a independência do Brasil. Só que não vai pensando que não teve treta após isso, né? Haviam vários brasileiros e portugueses que moravam no Brasil que realmente apoiavam a independência do Brasil de Portugal. Só que também havia vários brasileiros e portugueses que estavam no Brasil que não apoiavam a independência. É por isso que existiram, após a declaração de independência, várias tretas em todo o território nacional. Vou citar alguns exemplos. Ceará, Bahia, Pará, Maranhão e Piauí. Até que em 1825, os portugueses perceberam que não havia mais muito o que fazer e jogaram a toalha. Enfim, eles reconheceram formalmente a independência do Brasil. E hoje, vários líderes mundiais se pronunciaram sobre essa data tão importante para o povo brasileiro. E, geralmente, declarações são feitas por parceiros ou aliados, né? Você nunca vai ver um país rival ou inimigo dando felicitações para alguma data importante para certo país. Por exemplo, você já viu alguma vez o Irã parabenizando a independência norte-americana no dia 4 de julho? Não, nunca vi e nunca vai ver. Por quê? Porque eles são rivais, eles são inimigos. O presidente da Rússia parabeniza Bolsonaro pelo bicentenário da independência do Brasil. O Brasil é um membro da sociedade bem respeitado, desempenha um papel importante na economia mundial e participa ativamente na resolução de muitos assuntos atuais da agenda regional e global. Estou seguro que pelos esforços mútuos asseguraremos o reforço da parceria estratégica entre a Rússia e o Brasil em prol dos nossos povos. Sinceramente, desejo ao Senhor boa saúde e sucesso e a todos os seus concidadãos. Felicidade e prosperidade. Quando ele diz ao Senhor, o Vladimir Putin estava se referindo ao Bolsonaro. E é até importante ressaltar que a Rússia foi o único país com poder de veto
que nas últimas conversas sobre a Amazônia falou que a Amazônia é território brasileiro. Mas existem outros lugares do mundo em que não teve uma comemoração tão positiva assim. Vamos para a França. A embaixada brasileira em Paris foi alvo de protestos pela manhã. Os ativistas de um grupo que declararam que é uma intervenção político-artística em defesa da democracia e do Estado de Direito contra as ameaças golpistas que pairam sobre o nosso país. É importante ressaltar que isso não é uma posição do governo francês, né? Eles foram até a embaixada do Brasil e fizeram aí os seus protestos contra o atual governo brasileiro. Uma outra grande líder que todo mundo conhece, a Rainha Elizabeth II, também deu as parabenizações de 200 anos da independência brasileira, enviou as felicitações ao povo brasileiro e lembra com carinho da visita que ela fez em 1968. Tá na hora de voltar, né? Fazer mais uma visita aí. Rainha Elizabeth II será muito bem-vinda no Brasil. E quando eu comparo o poder, a inteligência, a perspicácia, a sagacidade da Rainha Elizabeth II e comparo com outros líderes da Europa, como por exemplo Macron e Companhia Limitada, é inegável a disparidade. A China também se pronunciou. Olha só o Twitter oficial da Embaixada Chinesa no Brasil, trazendo o recado do presidente Xi Jinping. Xi Jinping diz que é o maior país em desenvolvimento no hemisfério ocidental, o nosso querido Brasilzão, tem seguido o caminho do desenvolvimento pacífico de independência, autonomia, projeção importante nos assuntos regionais e internacionais. É inegável também que a China é um grande parceiro, um dos mais importantes, se não o mais importante em várias questões aí pro Brasil, e é um país que não dá mais pra gente negar, que vai assumir cedo ou tarde a posição de número 1 na geopolítica mundial. Nós tivemos também um recado dos Estados Unidos, mais diferentemente do Putin, que é o presidente e mandou o recado pro Brasil, e Xi Jinping, que é presidente da China. O Joe Biden não deu o recado, ele mandou o seu secretário dar um recado. Aqui você vê a nota oficial do secretário de Estado Antony Blinken, aí do governo Biden. As duas maiores democracias do hemisfério ocidental, Estados Unidos e Brasil, compartilham o compromisso de apoiar a democracia em toda a região e demonstrar seus benefícios para todas as pessoas. Os Estados Unidos e o Brasil continuam trabalhando para aprofundar nosso relacionamento estratégico e econômico vital. A minha opinião é que o presidente, quando ele realmente tem uma relação muito próxima, muito boa com o país, ele mesmo manda as suas felicitações. Nesse caso, o Biden acabou delegando, o que, querendo ou não, cara, a declaração de um presidente para um secretário de Estado, claro que ambos representam os Estados Unidos, mas assim, são pesos diferentes. Eu acho que o Biden vacilou nessa daí, ele poderia ter separado ali 2, 5 minutos da agenda do dia dele para conversar com os assessores e fazer uma nota bem bacana pro povo brasileiro, porque o Brasil sempre esteve ao lado dos Estados Unidos em inúmeras questões ao longo de toda a história. Forte abraço e a gente se vê no nosso próximo encontro. Por que não é ensinado educação financeira nas escolas? Porque quem decide que é ensinado é o governo. E por que o governo não coloca educação financeira nas matérias obrigatórias? Se eu te contar, você promete que fica só entre nós dois? Porque o governo quer que o sistema continue como ele é. Como assim? Já parou pra pensar que se você ensinar sobre os juros compostos, as pessoas vão começar a receber os juros sobre o dinheiro, ao invés de passar a vida pagando eles para os bancos? Não faz sentido. Você ensinar que não existe almoço grátis e que tudo na vida tem um custo, e quando se gasta mais do que ganha, esse rombo vai ser pago por alguém, como é que os políticos vão continuar fazendo as suas promessas? Não tinha pensado nisso não. E se as pessoas entenderem o quanto do suado dinheiro delas é levado de forma invisível pelo governo? Forma invisível? Através de todos os impostos, aqueles que você sabe e aqueles que você nem sabe, e também da inflação, você acha que elas ainda vão continuar gostando do governo? Eu acho que não. Se continuar assim, eles sempre vão permanecer no topo. Faz sentido. É por isso que você nunca deve deixar a escola atrapalhar a sua educação. O que é mais importante sobre o dinheiro, você só aprende fora da escola. Quero te fazer um convite especial. Durante os dias 19 a 22 de setembro vai rolar o workshop Liberdade Financeira. Clique no botão abaixo e vem comigo. Clique no botão abaixo e se cadastre gratuitamente no evento.